Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então em mais uma aula. Nós estamos então continuando com o livro de atendente de farmácia. Hoje nós estamos no capítulo 3, página 23, ok? Vamos lá então? Vocês sabem quais são as principais formas farmacêuticas? Não? Então vamos lá. Os medicamentos, eles existem de diversas formas de administração, ou seja, de como utilizá-lo. As principais formas de administração de um medicamento servem para quê? Para facilitar o seu manuseio, né? Seja em gotas, seja em comprimidos. Garantir, então, a precisão certa de uma dose, de que a dose realmente seja aquela correta. Proteger a substância durante o percurso por todo o nosso corpo. E garantir a presença dele no local certo de ação do medicamento. É importante que o medicamento vá no local certo, agir no local corretamente. E assim facilitar a ingestão, ou seja, engolir ou tomar o medicamento, essa substância ativa, esse princípio ativo desse remédio. Nós temos várias vias de administração de medicamentos. A via de administração de um medicamento é o caminho que o remédio vai percorrer no contato com o nosso organismo. Nós temos a via enteral. O que é a via enteral? Ela recebe o medicamento pelo trato digestivo, seja oral, sublingual, ou seja, debaixo da língua, ou de maneira retal. Nós temos a via parenteral também. O que é essa via parenteral? Através dos vasos sanguíneos, onde o medicamento vai passar através dos seus vasos sanguíneos. Isso pode ser por injeção intravenosa, intramuscular, subcutânea, via respiratória e tópica, ok? Nós vamos ver em mais detalhes em outras aulas o que é cada uma dessa via intravenosa, intramuscular, subcutânea, ok? A velocidade de ação desse medicamento, como é? É a liberação do seu princípio ativo no nosso organismo. Nós temos a velocidade de ação imediata, retardada, controlada e prolongada. A imediata, como que é? São desenvolvidos para disponibilizar esse remédio, esse princípio ativo de uma maneira mais rápida. Rapidamente acontece a absorção desse remédio, como por exemplo o paracetamol. A via retardada, o que significa? Ele vai liberando aos poucos esse princípio ativo durante o dia. A via controlada são remédios que são liberados de uma maneira que ele consiga controlar os seus efeitos. E a prolongada são tratamentos que requerem um tratamento mais longo, né, mais prolongado. Então, ele requer variações mínimas dos níveis desse princípio ativo. Isso acontece principalmente nas patologias crônicas, doenças crônicas. Então, remédios antihipertensivos e antiepiléticos são exemplos disso. Só que todo medicamento tem que ser administrado de acordo com o tipo de paciente, de acordo com a idade do paciente, a sua prescrição acontece. Então, para a gente verificar qual o tipo certo da quantidade de gotas, por exemplo, ou de miligramas que deve se dar ao paciente, é feito um cálculo. Eu vou explicar em mais detalhes para vocês na nossa aula como que é esse cálculo. Mas para fazer esse cálculo, a gente utiliza uma fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, para doses infantil, ou seja, para as crianças de 2 a 12 anos, nós temos essa fórmula que é utilizada para verificar a miligrama, então, que se tem que dar a uma criança. Isso é uma regra que chama regra de Young. Então, a gente vai pegar a dose infantil, ela é referente à idade da criança, dividido pela mesma idade, mais 12.
Então, aqui, ó. Se a criança tem 3 anos, então é 3 dividido por 3 e aqui embaixo mais 12, conforme o exemplo aqui, ó, tá? Vezes a dose medida do adulto, ok? Então, por exemplo, qual seria a dose a ser administrada do fenobarbital para uma criança de 3 anos, sendo que a dose para os adultos corresponde a 30 miligramas. Então, a gente vai usar essa regrinha quando a gente sabe a dose em que um adulto toma, né, em que é administrada em um adulto, e a gente precisa saber a idade dessa criança. Aí a gente vai colocar, então, no caso aqui do problema, é 3 anos, então 3 dividido por 3, embaixo mais 12. Por que 12? Porque é até 12 anos que a gente faz essa regrinha, tá? E por que vezes 30? Porque 30 é a miligrama que é utilizada como dose máxima em um adulto. Fazendo a conta aqui, a matemática, das 6 miligramas que devem ser administrados nessa criança, ok? A gente vai entrar, então, em mais detalhes isso durante a nossa aula. Nós temos também várias formas farmacêuticas de administração de um medicamento, né? Quais são as fórmulas farmacêuticas, então, que são existentes? Nós temos as fórmulas oficinais. O que são as fórmulas oficinais? Elas já se encontram inscritas e descritas na sua fórmula, na sua farmacopeia. Ela já está pronta ali, aquela fórmula que existe ali. Nós temos as fórmulas magistrais. O que são as fórmulas magistrais? Ela é de autoria do clínico, ou seja, o farmacêutico vai preparar seguindo a prescrição de um médico. O médico prescreve ali e o farmacêutico tem que fazer aquele medicamento de acordo com o que o médico pediu. E fórmulas especializadas. São fórmulas que já se encontram preparadas, prontas e embaladas lá na farmácia. E que ela apresenta sobre um nome fantasia, um nome comercial, como dipirona, paracetamol. São fórmulas prontas que se encontram ali à venda na nossa farmácia. Mas e o número de drogas a ser administrado? Nós temos a monodroga. O que é monodroga? É quando tem um simples composto, um composto só, como o Buscopan simples. Buscopan a gente encontra no mercado simples e o composto, não é? Então, a monodroga seria o Buscopan simples. Mais de uma droga, que seria droga composta, aí a gente tem como exemplo o Buscopan composto. O que ele compõe? Oscopolamina mais dipirona. Então, são mais de um composto, né? São 2. E a doutrina desses medicamentos, como acontece? Nós temos os alopáticos, que são medicamentos comuns. Esses medicamentos são usados para todos os agentes, ou seja, é de uma maneira geral que utiliza esse medicamento. Ele não tem uma especificidade, mas ele vai estimular o seu corpo doente a ter reações contrárias do sintoma que está tendo naquele momento. O antialérgico é um deles. Nós temos também os homeopáticos. O que são remédios homeopáticos? Eles atuam pela maneira de estímulos energéticos. Isso desencadeia medicamentos homeopáticos. Qual que é o intuito desse remédio? Reequilibrar a energia vital de um paciente. Esses medicamentos homeopáticos, eles se baseiam em 4 princípios: lei dos semelhantes, lei da experimentação, doses infinitesimais e medicamento único. O que é a lei dos semelhantes? Ele representa a cura da mesma maneira que ele foi contaminado. A lei da experimentação na pessoa sadia, ou seja, vai ter experiências de substâncias homeopáticas que devem ser realizadas então em pessoas sadias, para depois utilizar isso e experimentar em pessoas doentes.
Doses infinitesimais. O que é isso? São doses de medicamento extremamente diluídas. Dilui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e assim vai. Dilui muitas vezes. Isso para não oferecer nenhum tipo de risco do efeito colateral desse medicamento. E nós temos o medicamento único. O que é o medicamento único? O paciente tem que realizar o tratamento com o medicamento de cada vez, para assim não ter interação entre um e outro. Lá na página 26, então, vocês vão ver nessa parte inicial aqui, esse quadro, que são exemplos de medicamentos homeopáticos. Nós temos também uma perguntinha aqui, as nossas atividades. Vamos responder? Primeira pergunta: ao receber uma receita de um médico, do seu médico, a fórmula do medicamento é magistral, oficinal ou especializada? A gente foi no médico, ele nos receitou um medicamento. Esse medicamento que ele prescreveu ali na receita, que tipo de remédio que ele é? Será que ele é magistral? Será que ele é oficinal ou especializado? Segunda pergunta: quando o médico pede que se utilize um medicamento manipulado, que tipo de fórmula vai ser usada? Qual será? Terceira pergunta: medicamentos homeopáticos têm a mesma velocidade de ação dos medicamentos alopáticos? Será? E aí vocês vão explicar se sim ou não e o porquê, ok? Então, estudem, façam essas 3 questões que nós iremos corrigi-las em aula. Mas nós temos também alguns conceitos muito importantes, além de tudo isso que a gente viu, sobre os medicamentos. Quais são esses conceitos importantes que nós devemos saber? A posologia. Posologia, isso tem lá na bula do medicamento. O que é isso? É o estudo da administração do medicamento, ou seja, quanto que a gente deve usar esse medicamento, ingerido ou aplicado ele, como que a gente deve utilizá-lo. A dose. O que é a dose? A quantidade determinada do remédio que deve ser administrada no organismo de um paciente. As doses, elas são divididas também. Nós temos a dose mínima, ou seja, a quantidade mínima do remédio que deve ser aceito. A dose máxima, a quantidade máxima desse medicamento que deve ser aceito. A dose tóxica é a quantidade de medicamentos que ultrapassa a dose máxima. E a dose letal, ou seja, foi utilizada uma dose tão alta que pode levar ao óbito da pessoa. Por isso, devemos saber a dose certa a ser administrada de um medicamento em um paciente. Quais são as formas de apresentação mesmo de um medicamento? Nós já vimos um pouco sobre isso na nossa última aula. Quais são, então? Sólidas. Lembra quais são as formas sólidas? São os comprimidos, por exemplo. Cápsulas, drágeas, óvulos, que são os óvulos vaginais que são inseridos, as pílulas, enfim. Nós temos as formas pastosas. O que é uma forma pastosa? São as pomadas, o gel, a pasta, o creme. Suspensões. O que são as suspensões? São as emulsões, os xaropes, os enemas. E a fórmula gasosa, que são os inalantes, que a gente inala esse medicamento. Bom, vamos ver então em mais detalhes como que é a apresentação desses tipos de remédios. O comprimido. O que é o comprimido? O comprimido pode ter várias formas, vários tamanhos diferentes, pode ser mais duro ou menos duro, né? O seu peso é diferente, a sua espessura é diferente, varia de um para o outro. Com relação aos comprimidos, a gente vai ver que existem comprimidos simples. Quais são os comprimidos simples? Que eles têm uma forma sólida, igual de uma compressão de vários pós. Então, são vários pós que são comprimidos ali e eles ficam numa forma simples de apresentação, como assim, ok?
Nós temos os comprimidos mastigáveis, ou seja, a gente consegue mastigá-los, né? É uma forma que a gente consegue ser absorvida pela minha mucosa bucal. E o comprimido sublingual, aquele que a gente coloca debaixo da língua. Por que põe debaixo da língua? Para ter uma ação mais rápida do seu princípio ativo, porque ele vai entrar diretamente em contato com a corrente sanguínea através de vasos sublinguais que a gente tem aqui nessa região. Duragesic é um grande exemplo de medicamento para dor que a gente coloca debaixo da língua e tem esse efeito de ação rápida. Mas temos os comprimidos vaginais também. Esses comprimidos, eles são revestidos por uma película gelatinosa. Essa película é de glicerina, para uso especificamente vaginal, tá? Nós temos o comprimido tamponado. Lá na nossa página 30, vocês vão ver o desenho desses tipos de comprimidos. São comprimidos, então, que eles são laqueados, então fechados por uma película de hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio. Eles são utilizados para pessoas que têm problema de gastrite, de úlcera no estômago, né? São as aspirinas. Sabe aquele comprimidinho, aquela pastilhinha que você utiliza quando você tá com dor aqui no estômago? São esses tipos de comprimidos, tá? Comprimido efervescente. Quem nunca viu um comprimido efervescente, né? Um Eno, por exemplo, uma vitamina C. Então, eles são compostos por talco, amido, lactose e bicarbonato de sódio, ou o bicarbonato de cálcio mais o seu princípio ativo. Quando ele entra em contato com a água, ele começa a soltar bolinhas. Essas bolhas são de dióxido de carbono. E aí ele se dissolve para a gente poder tomar o medicamento. Nós temos comprimidos revestidos, que são comprimidos que passaram por um revestimento de açúcar, a neosaldina, por exemplo. Além disso, nós temos as drágeas e as cápsulas. Uma drágea, como tem aqui no desenho da página 31, vocês vão ver que se a gente cortar ela no meio, ela passa por um processo de revestimento de açúcar, ou seja, a gente vai ver que ela tem várias camadas. Uma camada 1, camada 2 e bem no meio que tem o seu princípio ativo. Uma cápsula. A cápsula ela pode ser mole ou ela pode ser dura. A cápsula, então, mole, ela contém medicamentos oleosos, por exemplo, o ômega 3. As cápsulas duras, elas são com medicamento granulado ou em pó. Tem umas cápsulas, como tem aqui no desenho do nosso livro, que dá até pra gente ver as bolinhas lá dentro. Temos os comprimidos oros. O que é isso? É uma cápsula que não é absorvível. Ela contém um pequeno orifício em cima que ela vai liberar gradativamente, ou seja, aos poucos, a sua substância. E no final, essa cápsula é eliminada pelas fezes. Tem aqui a explicação de como ela funciona na página 32, que a gente vai ver mais isso na nossa aula. As pílulas. Pílulas, então, são medicamentos que são firmes, são consistentes, né? São esféricos, ou seja, redondinhos. E a gente deve engolir de uma vez, não pode mastigar. Os pós. Nós temos o pó para administração oral, que ele deve ser administrado com água ou com um líquido apropriado. Pós efervescentes, que eles devem ser administrados com água, usados com água. Pó para aplicação local, ou seja, eles são destinados a uma determinada ferida, aberta ou extensa. Temos o supositório também. O supositório é uma forma sólida de medicamento, ou ele pode ser semissólida também. Ele tem um formato cilíndrico ou ovulado e ele é aplicado na região retal. O supositório tem os seus efeitos locais, né, que vai agir naquele determinado local onde foi inserido, e o efeito sistêmico, que é o analgésico, por exemplo, tirando a dor, enfim, ou até para antigripais. E o óvulo? O óvulo, então, é uma forma farmacêutica de utilização vaginal. O seu princípio ativo, ele é de uma gelatina fundida, e ele chama-se óvulo, até porque por causa do seu formato ovoide. O efeito dele é de adstringente ou anti-infeccioso.
Certo, pessoal? Então, nós vamos ver em mais detalhes tudo isso que a gente viu aqui no vídeo na nossa aula. Bons estudos, estudem os capítulos, então, voltando aqui, nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4, então, da página 23 até a página 33. Bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!